Olá, pessoal. Eu gostaria, neste momento, de falar um pouco sobre a análise do discurso. Eu gostaria, então, de falar com vocês que a análise do discurso ela é uma técnica para analisar os dados coletados nas pesquisas, né? Ela é usada com mais frequências em pesquisas de estudos qualitativos. A gente entende que ela compreende as estruturas linguísticas, são usadas para construir significados em alguns contextos específicos. Porém, a análise do discurso não se limita apenas ao estudo da gramática e da semântica das palavras, mas ela também considera as condições sociais, históricas e culturais em que o discurso ocorre. Existem diferentes correntes de abordagens dentro da análise do discurso, e cada uma dessas correntes tem suas próprias ênfases teóricas e metodológicas, mas todas elas compartilham de que a linguagem não é neutra. Ela reflete, ela perpetua relações de uma sociedade. O primeiro texto que eu gostaria de utilizar para a gente conversar um pouquinho é o texto que ele traz por título Análise do Discurso. Ele é da autora Helena Brandão, Helena H.N. Brandão. E ele vai trazer primeiro falando sobre a palavra discurso. Sabe quando a gente fala, o discurso que foi proferido por políticos, ou a gente fala, nossa, que discurso emocionante, e minha mãe fez um baita discurso, ou a gente fala, que discurso moralista. Primeiro ela vai trazer que essa definição ela está muito no lugar do senso comum, e aí ela vai trazendo outros pontos. Por exemplo, o que é texto? Texto é uma comunicação concreta. Se você me pergunta uma coisa e minha resposta sobre o que você me pergunta é positiva, eu posso, inclusive, utilizar um sinal. Isso é um texto, eu estou me comunicando de forma concreta em uma situação concreta. Também ela traz 11 características fundamentais de um discurso, que mais para frente eu vou falar e elencar essas 11 características, né? Mas ela traz também, apresenta a Brandão, muito no texto dela, uma fundamentação do Bakhtin. O Bakhtin, pensador russo que desenvolveu a teoria da linguagem, né? E aí ele vai falar que a linguagem é um trabalho desenvolvido pelo homem. Muito interessante, eu vou falar um pouquinho também logo mais. Eu queria só apresentar o segundo texto que eu vou utilizar. O texto ele traz por título Análise do Discurso para Além das Palavras e Coisas, que ele é da Rosa Maria Bueno Fischer. E a autora, a Fischer, ela vai apresentar já aqui uma perspectiva do Foucault, do Michel Foucault, né? E ela vai trazer, então, refletir a interdiscursividade, que vai desvelar diversidades e conflitos sociais que estão embutidos nos discursos e a produção dos sentidos polissêmicos. E aí ela vai trazer, exemplificando, um estudo que ela fez sobre adolescência com foco na mídia lá nos anos 90, focalizado no Brasil. Então, esses são os dois textos que eu quero me utilizar para falar um pouquinho com vocês. Então, voltando na Brandão, ela vai dizer que o primeiro texto, ela foi em 2006 que esse texto foi publicado. Ela vai introduzir o tema, trazendo o enfoque, definindo que discurso ele deve... primeiro a gente observar bem o que é linguagem quando a gente pensa em discurso. E ela fala assim que é uma atividade exercida entre falantes, entre aquele que fala, aquele que ouve, aquele que escreve, aquele que lê. E ela diz que quando se produz linguagem, os falantes estão produzindo discurso. Discurso é caracterizado como toda atividade comunicativa entre interlocutores. É uma atividade produtora de sentidos que se dá na interação entre os falantes. Para dar esse sentido, valor, crença, ideologia
tudo está vinculado à linguagem do falante. Ela também vai trazer que a análise do discurso possui diversas vertentes, né? Ela vai focar na escola francesa, que teve a origem na década de 60, então a Brandão vai focalizar na escola francesa, teve a origem na década de 60. O objetivo era entender a produção do discurso a partir de um momento político vivenciado ali na década de 60. Então ela vai trabalhar não só em relação ao aspecto gramatical, como a gente já falou, mas exige um saber linguístico. Também exige um saber nos aspectos ideológicos, sociais, que se manifestam através de um saber socioideológico. Né? Então, para análise do discurso, a língua está sempre aliada ao aspecto social histórico. Não é desconectado, não é separado, não é fragmentado. O discurso é um dos lugares onde a ideologia se manifesta. O que pode, o que não pode ser dito, sem desconsiderar os silêncios. O silêncio também fala. O discurso é um espaço em que saber e poder se unem, se articulam. Porque quem fala, fala de algum lugar. O tal do lugar de fala, que nós ouvimos bastante, fala a partir de um direito que lhe é reconhecido socialmente. Nesse sentido, não se limita a um estudo puramente linguístico, como nós já falamos. Analisar somente a parte gramatical, a palavra, então ali os substantivos, artigos, pronomes. Não é só a palavra no seu sentido morfológico, sintático, sujeito, predicado ali na frase, mas leva em conta outros aspectos externos, a língua, que fazem parte essencial de uma abordagem discursiva, os elementos históricos, sociais, culturais, ideológicos, que cercam essa produção do discurso que se reflete nele. O espaço também é muito considerado para esse discurso, né? Então, pessoal, é muito interessante nós observarmos este todo em que a análise do discurso se insere para poder analisar essa produção ou os dados que o pesquisador pega ali na realidade, ali no concreto. Quando se fala de discurso, é comum o viés do entendimento do discurso como uma fala. Brandão desconstrói isso ao abordar e detalhar o conceito de discurso, e ela exemplifica com muitas charges, né, refletindo a ideia dessa ideologia que está ali implícita. Então o discurso se manifesta linguisticamente por meio de textos. Ele se materializa na forma de texto, como eu dei o exemplo. Isso aqui é um texto. Materializou aqui num gesto, que é a linguagem não verbal. Então, o texto pode ser oral ou pode ser escrito. Pode ser uma linguagem verbal, falada ou escrita, e pode ser não verbal. Na minha expressão, no meu gesto. Hoje nós temos aí os memes, né, que retratam muito também uma linguagem. E ele é construído nas relações interacionais. Né? O falante interage com o outro falante por meio da língua. Então é bem interessante nós olharmos essa direção. Um dos grandes representantes da escola francesa, que a Brandão vai trabalhar, é o Michel Peixot. Tem o Michel Foucault e o Michel Peixot. Mas eu queria também dizer que a Fischer, que é o segundo texto que eu estou utilizando, publicação ali em 1995, ela traz no seu artigo uma perspectiva trabalhando conceito de subjetividade e poder, e eu gostaria de relacionar esses dois textos. Primeiro ponto que ela traz é o conceito de unidade do discurso. Ela diz que ao analisar um discurso, o analista precisa levar em consideração o objeto do discurso temporal. É visto por pontos de vista diferentes a partir de instâncias que dão nome, que nomeiam.
E eu tinha dito que ela trabalha com a adolescência lá do ano 2000, né? Então, lá naquela época, o poder da mídia, quando teve os caras pintadas ali, que teve o impeachment, quando tinha lá a revista Carícia, né? Eu sou dessa geração, eu amava as revistas Carícia, o Radical Chic, que foi um programa que a Rede Globo colocou no ar especialmente para adolescentes. Então, é um trabalho onde nós observamos que a adolescência não é a mesma ao longo dos anos, não tem o mesmo olhar sob a mesma perspectiva. A medicina, a família, a religião, psicologia, publicidade, comunicação, muda o olhar. Hoje, né, século XXI, ano de 2023, nós temos um outro olhar sobre a adolescência. Então, a partir desse olhar mais crítico do discurso, para Foucault, aqui a partir da ficha do segundo texto, não há uma relação de poder que não se implique em relação ao saber, nem uma relação de saber que não esteja referida numa relação de poder. Estão no próprio discurso e se impõem a todos aqueles que falam ou tentam falar dentro de um campo discursivo determinado. A construção Foucaultiana é baseada numa tríade: poder, saber e sujeito. O discurso e o poder são inseparáveis. O sujeito aqui no poder e no saber, ele é um sujeito biológico, ele é um sujeito psicológico, ele é um sujeito social, estão implicados no saber e no poder, nesse viés, né? Além do conceito de conflitos sociais, né, a autora traz o conceito da polifonia do discurso. Engraçado que a gente relaciona com Brandão, a autora do primeiro texto que eu citei, que também vai trabalhar, né? Então, está fundada principalmente na ideia do conflito, né? Na ideia de pluralidade de vozes que se enfrentam no texto. Então, aqui a gente vai observar as contradições, a gente vai olhar de uma forma dialética, olhar sempre os dois lados, as duas pontas, né? A questão da ideia também das diversidades, da interdiscursividade. Mesmo que inicialmente tenha privilegiado ali um determinismo de fora para dentro, na verdade postula algo que depois de Marx, quando a gente vai olhando ali o concreto, olhando a ideia de você olhar a realidade, a coleta de dados a partir de uma realidade, do real, nós entendemos que o homem ele é inconcebível fora das relações sociais que o constituem. De quem é a fala, quando se fala, o quanto é objetivo ou uma replicação ou produto de um meio. Então são questões, são contradições que a gente pode apontar, refletir, questionar e superar o discurso de um determinismo, tensionar o texto, criticar o texto. Né? Na técnica da análise do discurso é importantíssimo levar em consideração essa pluralidade e entender os enunciados desse discurso, na qual está compreendido que há inúmeras vozes falando no mesmo discurso, seja porque o destinatário está ali também presente, seja porque o discurso está referido a muitos outros. Né? Então, por exemplo, agora eu estou falando com vocês, mas de que lugar que eu falo? É a professora? É a psicóloga? É a pesquisadora? Será que são as três envolvidas no mesmo processo? Né? A proposta para a análise dessas narrativas é o que propõe Foucault no seu livro Arqueologia do Saber. A pergunta feita aos textos não é o que está por trás do texto implícito, o que se queria dizer com aquilo, mas a gente supera essas perguntas. São as condições de existência desse enunciado. Ou seja, traduzindo, por que essa singularidade acontece ali, naquele lugar, e não em outras condições? Então, são questões a se pensar, e eu gostaria de fazer para vocês aqui a leitura das 11 características que a Brandão traz no primeiro texto dela. Então, ela diz assim, número 1,
O discurso deve ser compreendido como algo que ultrapassa o nível puramente gramatical e linguístico. 2. No nível do discurso, os falantes e ouvintes, escritor e leitor, devem ter conhecimentos não só do ponto linguístico, dominar a língua, regras, né? Mas devem ir para o conhecimento extralinguístico, conhecimento para produzir discursos adequados a diferentes situações, os temas que circulam na sociedade. 3. O discurso é contextualizado do ponto de vista discursivo. Só tem sentido no contexto em que ele é produzido. 4. O discurso é produzido por um sujeito, o eu, né? E ele também precisa ser olhado de forma explícita e implícita. 4. Ele deve ser olhado de forma explícita e implícita, que eu já relacionei ali com o 3. 5. O discurso é interativo, se desenvolve entre pelo menos duas pessoas em diálogos, 2 sujeitos. A conversação é o exemplo mais evidente disso, né? 6. O discurso é uma forma de atuar, de agir sobre outro. Quando prometemos, ordenamos, perguntamos, nós estamos nesse processo em que o discurso está agindo um sobre o outro. 7. O discurso trabalha com enunciados concretos, falas escritas, realmente produzidas, às vezes faladas, idealizadas, abstratas, frases da gramática. Mas, se alguém faz uma pergunta, pressupõe que vai ter uma resposta. Então, é algo que trabalha com enunciados concretos, se espera uma resposta, ou no mínimo uma provocação. 8. Um princípio geral rege o discurso, o princípio do dialogismo. A palavra dialogismo vem de conversa, interação verbal, que supõe pelo menos 2 falantes. 9. O discurso é também dialógico, porque quando falamos ou escrevemos, dialogamos com outros discursos, não apenas com outros sujeitos, mas com tudo que esse outro carrega. Outros discursos, né? Falas, ideologias, como nós já falamos. É por isso que a gente coloca lá em itálico ou entre aspas a frase de alguém e depois a gente comenta quando a gente escreve um texto ou um artigo, né? 10. Por causa do caráter dialógico da linguagem, dizemos que um discurso tem um efeito polifônico, que eu já tinha falado lá. O discurso dialoga com outros discursos, com outras vozes que estão presentes. A gente pode falar polifônico ou heterogêneo também. 11. Todo discurso se constrói numa rede de outros discursos, numa rede interdiscursiva. Nenhum discurso é único, não é singular, mas está em constante interação com outros discursos. Nenhum discurso é neutro. Essas 11 características é como se fosse uma síntese de tudo que eu já tinha falado aqui nos 2 textos. Agradeço muito a atenção de vocês, espero que tenham ocorrido provocações para que vocês possam, ao fazer a coleta de dados, como pesquisadores, como estudiosos, vocês analisarem utilizando então a análise do discurso, que é incrível, que é ótima como a gente utilizar para fazer a análise de textos. Um grande abraço e até a próxima.